Meio-Dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Mega Loja Queires, em Campinas. Um novo conceito. Tudo em um só lugar. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde para você. A Prefeitura de Blumenau divulgou na noite desta terça-feira novas mudanças nas medidas restritivas para o enfrentamento ao coronavírus que já começaram a valer hoje. O governo do estado registra mais 2.594 novos casos de Covid-19 e 78 óbitos. Pesquisadores da UFSC trabalham no aprimoramento de um protótipo de um respirador mecânico hospitalar. O aparelho, que é conhecido popularmente como AMBU, pode também ser usado no socorro de pacientes com Covid-19. Vamos ainda saber o que diz a previsão do tempo para hoje e os próximos dias. Tudo isso a partir de agora, no seu Meio-Dia Catarina, que começou. A Assembleia Legislativa recorreu ao Supremo Tribunal Federal para dar sequência ao processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva, a vice Daniele Rain e o secretário estadual de administração Jorge Tasca. O pedido foi feito pela Procuradoria do Legislativo para derrubar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que suspendeu o processo. A alegação é que o rito usado é o mesmo do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, já validado pelo próprio STF. O relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, ainda não se manifestou. A gente vai, nesse momento, atualizar a situação do coronavírus em Santa Catarina. 2.594 novos casos foram acrescentados pelo último balanço do governo do estado. 78 pessoas perderam a vida. Hoje, o estado tem 109.522 pacientes que testaram positivo para a Covid-19. Deste número, 97.228 pessoas já estão recuperadas da doença, mas 10.675 seguem em acompanhamento. Desde o início da pandemia, o vírus já causou a morte de 1.619 pessoas. Vale lembrar que desde o último boletim de segunda-feira à noite, divulgado pelo governo do estado, o próprio governo parou de disponibilizar mais detalhes sobre os óbitos relacionados à Covid-19, entre eles idade, sexo e cidade das vítimas. Em relação à taxa de ocupação de leitos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, o total no estado hoje de ocupação está numa taxa de 80,3%. A Prefeitura de Blumenau divulgou na noite desta terça-feira novas mudanças nas medidas restritivas para o enfrentamento ao coronavírus e elas já começaram a valer a partir de hoje. Além do prolongamento na suspensão das aulas presenciais até outubro, o município liberou a prática de esportes coletivos em espaços privados. A medida vale para atividades cuja prática não exija contato físico e respeite o limite máximo de 4 participantes simultaneamente. Os praticantes também devem manter o distanciamento de 4 metros. Outra mudança é que os estabelecimentos de prática regular de exercício, como, por exemplo, as academias de ginástica, os estúdios de dança, escolas de natação e qualquer serviço relacionado à área, poderão funcionar sem restrição de horário de segunda a sexta. Nos finais de semana, devem permanecer fechadas. O Hospital Regional São Paulo de Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, ampliou 2 leitos. A sua capacidade de atendimento na unidade de terapia destinada exclusivamente para o tratamento da Covid-19, então passou de 14 para 16. Parte dessa ampliação ocorreu na segunda-feira justamente por causa do tratamento de um paciente que estava em estado grave e não tinha condição de ser transferido. Já o outro leito vai ser colocado em funcionamento nesta quarta-feira. Pesquisadores da UFSC trabalham no aprimoramento de um protótipo de um reanimador mecânico hospitalar. O aparelho é conhecido popularmente como AMBU e pode ser usado no socorro de pacientes com a Covid-19. Após a aprovação nos testes, o equipamento vai poder ter vários dos componentes produzidos em diversos pontos do país por meio de uma rede de manufatura distribuída. O reanimador é composto por um balão de ar autoinflável acionado manualmente.
usado no socorro de pessoas em dificuldades respiratórias e sintomas comuns em casos graves de Covid-19. O Ambu automatizado faz parte de um projeto do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Pesquisa e Desenvolvimento do Brasil, o INESC PID Brasil, uma associação privada sem fins lucrativos composta por 19 universidades federais e estaduais do Brasil, entre elas a UFSC e a UDESC. O protótipo brasileiro é uma adequação e nacionalização de um reanimador produzido em Portugal, com base em um projeto aberto do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, dos Estados Unidos. Médicos intensivistas catarinenses participam de uma pesquisa feita por entidades do setor no estado. A ideia é conhecer melhor a realidade dos profissionais que estão enfrentando a pandemia do coronavírus. O Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina e a Associação Catarinense de Terapia Intensiva realizaram uma pesquisa com médicos que atuam em UTIs no estado para saber sobre o trabalho dos profissionais durante a pandemia. A pesquisa foi realizada entre os dias 17 a 31 de julho. O questionário foi enviado por e-mail para 150 médicos que atuam em hospitais administrados pelo Estado, filantrópicos, federais e privados. E nós conseguimos constatar que esses profissionais realmente, além de estarem sobrecarregados, foi perceptível identificar que alguns profissionais que foram chamados para desenvolver esse tipo de trabalho não tinham o treinamento específico para lidar com pacientes desse tipo de porte. Desde o início da pandemia, hospitais contrataram novos médicos e demais trabalhadores da saúde. Alguns participantes da pesquisa relataram que não é o suficiente, além de constatarem a qualidade técnica destes novos profissionais. Na pesquisa, 48,1% dos participantes afirmaram também que não recebem medicamentos suficientes para intubação ou demais procedimentos. O primeiro é a falta de profissionais qualificados, que não se formam da noite para o dia. Existem 62 intensivistas em Joinville e acabam não fechando todas as escalas de UTIs com os novos leitos. Assim, médicos de outras especialidades são deslocados para fazer plantões em UTIs, desfalcando outras escalas. O segundo é que profissionais afastados por Covid ou por outras doenças acabam desfalcando as escalas e sobrecarregando os que ficam. E o terceiro é que esses profissionais que ficam são sobrecarregados e acabam pedindo demissão. Apesar das dificuldades, 88,9% dos participantes da pesquisa consideram que as UTIs em que trabalham estão preparadas para prestar atendimento adequado e garantir a segurança das equipes de saúde. 96,3% dos médicos estão recebendo e utilizando equipamentos de proteção individual corretamente. Mas por estarem na linha de frente combatendo a doença, segundo a pesquisa, 25% dos médicos já testaram positivo para a Covid-19. Bom, levando em consideração que estamos falando dos profissionais que trabalham na linha de frente no combate à pandemia. Então, 81% de pessoas, de médicos, de profissionais que disseram que estão trabalhando com todos os equipamentos necessários para manter a sua saúde, é pouco. Tinha que ser 100%. 83, 81 é pouco. A gente vai fazer uma pausa aqui no Meio Dia, Catarina. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo para todo o estado. Até já.